Bom, vamos falar agora sobre os investimentos internacionais. A lógica é bem semelhante aos investimentos de renda variável, que foi o vídeo que eu fiz antes desse daqui. Se você não viu, recomendo que assista. Então pode ser de maneira direta, em que você seleciona e investe ativo por ativo, só que ao invés de ser empresas brasileiras como Itaú, Vale e Petrobras, são empresas estrangeiras como Apple, Coca-Cola, Disney, etc., através dos BDRs. E aí, caso você opte por essa opção, eu recomendo fortemente que você siga uma casa de research, siga os analistas que dão essa recomendação do que comprar, o que vender e que também você tenha um controle especial no quesito de imposto de renda. E semelhante à treta dos investimentos de renda variável, que inclui ações e fundos imobiliários. Ainda falando de investir diretamente ativo por ativo, saiba que os clientes também têm a alternativa de utilizar a mesa para ajudar nessa tomada de decisão. Ao invés dos clientes ficarem lendo os relatórios um por um e tudo mais, eles fazem uma curadoria, mandam as ordens para os clientes, se os clientes estiverem de acordo, eles simplesmente autorizam. Tem a questão dos custos, que é um pouco mais alto, é a mesma lógica que eu mencionei nos investimentos de renda variável, aí os clientes têm que ver, colocar na balança os prós e os contras para ver se faz sentido ou não. E só lembrando que a questão do imposto de renda, a treta toda continua, tá? A mesa não faz esse tipo de serviço. Uma outra maneira de investir no exterior, que não leva tanto tempo de ficar acompanhando, fazendo operações e tudo mais, é através dos ETFs, que são aqueles fundos passivos que seguem um determinado índice, como por exemplo o IVVB11, que acompanha o S&P, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tem ETF que é focado nas ações da China, que é o China 11, outro focado na Europa, que é o EURP11, ou então, caso você queira simplificar todo o processo, investir no mundo inteiro através de um ETF, que aloque mais de 9 mil empresas no mundo inteiro, que é o WRLD11. Então, resumindo, o ETF é bom porque o custo é baixo de administração e super prático. Em um único investimento, você consegue diversificar em N ativos ao mesmo tempo. Não vai precisar ficar lendo relatórios, fazendo stock picking, selecionando qual que é a ação que vai mais bombar. Enfim, vai sobrar mais tempo para você dedicar a coisas com que você gosta, família, hobbies, até mesmo na sua profissão, que você pode ganhar mais dinheiro com isso. A única ressalva é na questão do imposto de renda. O processo continua chatinho, não é automático, não é Ctrl+C, Ctrl+V em forma de rendimentos, mas digamos que esse trabalho é reduzido pela quantidade de vezes que você vai precisar fazer. Por exemplo, se você tem uma carteira de 20 BDRs, você precisa fazer controle desses 20 BDRs um por um. Já se você aloca num ETF para fazer essa diversificação fora do país, você vai ter que fazer trabalho chato, mas apenas para esse ativo. E por fim, tem a opção de você delegar essa parte de investir no exterior para um gestor, para um time, através dos fundos ou previdência privada. Aqui também é meio que você aplica, esquece, afinal de contas você está delegando. A única coisa é que precisa ter um cuidado um pouco a mais para saber se o time, o gestor continuam mandando bem, continuam entrosados, continuam tendo uma boa performance. E na minha planilha dos investimentos que eu compartilho com os clientes, lá tem a parte internacional, em que eu coloco lá a minha curadoria, os filtros que eu utilizo, se está no top fundos da XP, ou top previdências, as casas dependentes que eu acompanho, indicam ou não indicam, se eu aplico ou não. Enfim, lá tem um bom norte para você ver os fundos que eu acho interessante ou previdências para compor o seu asset allocation nessa parte internacional fora do país. Vale ressaltar que essa classe internacional tem alguns pontos específicos que merecem uma devida atenção, que eu vou apresentar através dessa tabelinha aqui. Coloquei as opções de investimentos que eu mencionei anteriormente e aqui os quesitos: opções, dedicação de tempo, os custos, treta do imposto, quesito de sucessão que eu não mencionei que eu vou apresentar e observações. Veja que eu coloquei uma bandeirinha ou dos Estados Unidos ou do Brasil. Quando tem a bandeirinha dos Estados Unidos, quer dizer que está acompanhando, além do ativo, a variação da moeda do dólar. Então BDRs todos vão estar acompanhando a moeda do dólar, ETFs também, fundos de investimentos também tem as opções que acompanham o dólar e outros que tem esse hedge cambial, previdência privada idem. Eu, particularmente falando, acho mais interessante ter essa classe de ativos internacional atrelada a uma moeda forte como por exemplo o dólar. Ter 100% da sua carteira em reais, que digamos não é uma moeda muito forte, afinal de contas é Brasil, inflação lá no alto, risco fiscal sempre batendo na porta. Enfim, eu não acho, a não ser, claro, se você é super conservador, só tem renda fixa, tudo certo. Mas se você investe em bolsa, multimercado, tem uma carteira super diversificada, com certeza faz sentido ter uma parte atrelada ao dólar. Ah, mas o dólar tá caro. Eu nem vou entrar nessa questão porque eu não sou mãe de Ná, mas a questão é o seguinte: se o dólar tá caro hoje, pode estar mais caro amanhã, mais caro daqui a um mês, um ano, 2 anos, etc. O que eu recomendo, caso você esteja com medo de pegar o dólar no topo, que depois só vai cair, etc, você perder dinheiro com isso, é que você divida essa alocação. Se hoje tem R$1 milhão, você definiu que a sua estratégia é ter 20% fora do país atrelado ao dólar, você não precisa fazer isso de uma vez só. Você pode aplicar uma parte desses R$200 mil hoje, depois uma outra parte daqui, sei lá, 3 meses, depois uma outra parte daqui 6 meses,
assim por diante, e você conseguir pegar um preço médio do dólar dessas suas aplicações. Assim você diminui o risco de pegar o dólar lá no topo, daí o dólar depende só de despenca e você só vai ficar chorando porque não acertou esse time the market, que é uma coisa que eu sempre falo para os investidores não tentarem fazer, porque é muito difícil e a maioria deles perdem dinheiro com isso. Bom, continuando com o nosso comparativo, indo para a primeira coluna de opções, BDRs, apesar de a gente ter uma variedade interessante aqui no nosso país, não se compara com a variedade caso a gente tivesse uma conta lá nos Estados Unidos, o leque de produtos lá seria bem maior, tá? ETFs, coloquei uma estrelinha a mais, não que a gente tenha mais ETFs do que BDRs, mas ETFs, como a gente em um único ETF consiga alocar, por exemplo, em 500 empresas, pô, aqui eu coloquei uma estrelinha a mais. Fundos de investimentos, que anos atrás era bastante difícil achar fundos que investissem fora do país, hoje em dia a gente tem um leque bastante interessante, inclusive, por exemplo, na XP tem fundos de investimentos que quem tem conta nos Estados Unidos não consegue ter acesso e acaba tendo acesso na XP, porque a XP conseguiu ter uma negociação com gestores super renomados de fora. E até por isso coloquei 3 estrelinhas aqui. Previdência privada, aqui a gente tem pouquíssimas opções, dá para contar no dedo de previdências que investem fora do país, por isso eu coloquei apenas uma estrelinha. No quesito tempo, aqui é o quanto tempo você vai precisar dedicar caso você opte por selecionar o BDR. Aqui botei 3 ampulhetinhas, porque realmente você vai precisar dedicar um tempo maior, não só no quesito de imposto de renda, mas também ficar acompanhando os relatórios e tudo mais. ETFs é pegar e esquecer, né, que é um fundo passivo, então seria, não precisa dedicar muito tempo, só tem a questão do imposto de renda que vai dedicar um pouquinho. Fundos de investimentos também é pegada legal, previdência privada idem. Custos, aqui tem alguns pontos particulares. BDRs tem o custo por ordem, né, como se fosse você comprar uma ação, mais uma taxação nos dividendos das companhias que você decidir ter na sua carteira, que pode variar entre 3% a 5%. Além disso, tem a questão da boca de jacaré, coloquei aqui do lado. Não que isso seja um custo, mas é um ponto de atenção que acho que está cada vez melhor, porque antes BDR era só para investidor qualificado, só para quem tinha acima de R$1 milhão, não tinha tanta negociação, então o melhor preço de compra ficava bastante distante do melhor preço de venda. E às vezes quando o investidor ia comprar ou ia vender, acabava sendo punido nessa questão dessa diferença. Hoje ainda tem, mas diminuiu bastante, mas só um ponto de atenção que dependendo do ativo, essa diferença pode ser maior ou menor. Nos ETFs o custo é por ordem, né? Toda vez que você compra e vende tem um custo, mas a taxa de administração, que geralmente é super baixa, e os fundos de investimentos e previdência têm a taxa de administração e performance, que geralmente são maiores do que as taxas de DM dos ETFs, mas o que vale a pena sempre se atentar é depois você ver o resultado líquido já livre dessas taxas. A ideia é que quando se delega para terceiros, meio que você sabe que você está pagando mais caro, mas depois quando você vai comparar o líquido, o que de fato vai cair no seu bolso, seja melhor do que se deixasse num fundo passivo num ETF da vida. Todos os gestores conseguem fazer isso? Claro que não. Por isso que a curadoria desses melhores gestores tem que ser muito bem feita. E mesmo sendo bem feita, talvez corra a chance de não bater o índice, faz parte. E por isso que tem grandes defensores da gestão passiva dos ETFs. Indo para o quarto pilar aqui, treta de imposto de renda. Então BDRs eu botei 3 carinhas, porque realmente é coisa chata para você fazer o controle. ETFs eu diminui uma carinha aqui, exatamente por aquela questão do ponto que eu mencionei, de você não vai ter tanta quantidade de ETFs como você teria de BDRs, e por isso o trabalho seria menor. Fundos de investimentos e previdência privada, meio que é tudo automático e o informe de rendimentos é super simples, é Ctrl+C, Ctrl+V, por isso das carinhas felizes aqui. Indo para a sucessão, todas as opções, exceto a previdência privada, entram no inventário, processo chato, demorado, bastante custoso, vai precisar pagar o ITCMD, que dependendo do estado pode ser de 4% a 8%. A previdência privada, digamos que não entra no inventário, em menos de 30 dias os beneficiários recebem esse valor e muitas das vezes não vai precisar pagar o ITCMD. E por fim, a última coluna, que por mais que o risco seja baixo, mas existe, que é a questão do risco regulatório do Brasil. Todas essas opções correm esse risco, afinal de contas os investimentos estão no Brasil e, no passado o Collor confiscou a poupança. Será que existe a possibilidade de, em algum momento, em algum contexto, também congelar os investimentos financeiros ou algo do tipo? Eu acho bastante improvável, mas temos que citar esse risco aqui. E aproveitando, vou fazer o gancho para as pessoas que pensam em ter uma conta fora do país. Conta PF offshore e conta PJ offshore. Daqui a pouco eu falo a diferença.
Em relação a opções, realmente aumenta bastante, afinal de contas você vai estar acessando o mercado direto, então aqui eu coloquei 5 estrelinhas para cada uma delas. Em relação ao tempo, depende da estratégia que você vai adotar, caso você decida aplicativo por ativo, que nem nos BDRs, você vai precisar dedicar um tempo maior para ficar acompanhando os relatórios e tudo mais. No entanto, se você delegar para um fundo de investimento ou aplicar em ETF de uma maneira mais passiva, você não vai precisar dedicar tanto tempo assim. Os custos aqui, você manda dinheiro para fora, você tem que pagar o spread cambial mais o IOF. Vale ressaltar também que alguns produtos podem ser mais baratos aplicando fora do país. Exemplo, no Brasil, ao aplicar no ETF WRLD11, aquele que tem mais de 9 mil empresas no mundo inteiro, a taxa de administração é de 0,38, 0,3 do fundo mais 0,08 do índice-alvo, que é o ETF-VT listado na Bolsa de Nova York. Com a conta nos Estados Unidos, investindo direto de lá, o custo seria apenas desse ETF-VT de 0,08 ao ano. Em relação ao imposto de renda, caso você tenha uma conta fora do país na pessoa física, o processo é bem chatinho. Por mais que tenha a isenção dos R$35 mil por mês, tem que fazer todo um controle, digamos que não é muito simples e automático. Já se você tem uma empresa offshore, o processo simplifica muito, porque você só vai ter essa treta do imposto quando você tirar o dinheiro da empresa. E isso geralmente é muito raro, porque as pessoas que diversificam, colocam o dinheiro lá na offshore, realmente é para deixar lá, diversificar, sair do risco do país e não para ficar mandando, resgata, volta para o Brasil, tudo mais. Geralmente é uma alocação mais de longo prazo. Vale lembrar que caso você tenha mais de $1 milhão fora do país, você tem que fazer uma outra declaração, a DCBE. Ela é anual e geralmente é entregue no início do ano até comecinho de abril. E se você tem mais de $100 milhões fora do país, saiba que você tem que fazer a DCBE trimestral. Bom, indo para a sucessão, que é, eu acho que o grande ponto de atenção para quem tem conta física offshore, que o imposto de sucessão pode chegar até 40%. Imagina se você tem $1 milhão, acaba acontecendo alguma coisa com você e o governo americano fica com ele simplesmente $400 mil. Aqui eu coloquei uma ressalva, salvo algumas exceções, porque dependendo do investimento não precisa pagar esse imposto, porque o investimento é sediado em outro lugar e não ia passar por esse processo. Já quem tem empresa offshore não precisa se preocupar com o imposto dos Estados Unidos, afinal de contas a empresa não morre, quem vai mudar são os sócios. Por enquanto, no Brasil, as heranças no exterior não são tributadas. No entanto, há uma possível lei complementar que visa cobrar o ITCMD sobre doações e heranças de bens localizados fora do Brasil. Indo para a observação, saiba que tanto a conta pessoa física ou pessoa jurídica fora do país, a gente não corre esse risco regulatório do Brasil. Digamos que meio que a gente se livra desse risco se em algum momento o governo querer, sei lá, confiscar nossos investimentos aqui que estão no Brasil. Uma observação muito importante que para ter essa empresa offshore tem todo um custo de abertura e manutenção. Então, para poder fazer sentido uma estrutura dessas, precisa ter umas centenas de milhares de dólares. Não adianta você ter, sei lá, $20 mil e querer instituir uma empresa offshore, porque só o custo de manutenção anual vai acabar corroendo o seu patrimônio, mesmo você tendo uma boa rentabilidade. Mas caso você tenha ou decida ter esse montante razoável fora do país, constituir uma empresa offshore pode fazer total sentido. Na XP Investments em Miami, por exemplo, eles atendem clientes a partir de $500 mil. Lá seria uma outra conta, você teria um banqueiro específico para ajudar nos seus investimentos offshore. E uma coisa interessante, por mais que a conta do Brasil seja uma conta diferente da sua offshore, no aplicativo XP Investimentos você vai conseguir visualizar as duas contas. Caso você se encaixe nesse grupo, me avise que eu direciono para a responsável, eles vão entrar em contato com você, vão te apresentar mais detalhes de como que funciona essa estrutura. A parte internacional acho que é isso. Qualquer dúvidas, comentários, deixa aí embaixo, me manda mensagem. Muito obrigado, até mais. Por razões sucessórias, se você quiser investir alguma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, se você comprar empresa nos Estados Unidos, comprar ações de uma empresa, for para a Bolsa Americana e comprar ações de uma empresa nos Estados Unidos. Se você tiver uma conta em nome da pessoa física, se você falecer, 46%, 47% é expropriado pelo governo americano. E mesmo que você seja estrangeiro, se você fizer um investimento lá, tendo uma conta na pessoa física, todo o seu trabalho de vida, em vez de você deixar para um herdeiro ou para alguém, para algum familiar, vira imposto sobre herança e é apropriado pelo governo americano. Então, o melhor é usar um offshore.